Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com um videozinho para a recuperação do primeiro ano. Antes de mais nada, quero dar uns avisos gerais, que é para vocês não cometerem esse erro lá na atividade. Primeiro, vocês vão responder com caneta as atividades que forem de responder. Na hora de tirar a foto para colocar na plataforma, tira uma foto muito boa que dê para eu ler o que você escreveu lá. Porque se eu não conseguir ler, eu não vou ter como avaliar. Então, você vai perder nota. São 10 questões, 5 objetivas, 5 subjetivas. Então, vocês vão ter que escrever. E escrevam bonitinho, com uma letra legível. Tira uma boa foto e escreve a caneta. Porque senão não sai na foto e a gente não consegue ler. Então, as questões da recuperação são as mesmas praticamente do que vocês estudaram para o simulado. É a mesma matéria. Então, eu vou dar uma falada aqui de maneira geral, sim, rapidamente, para vocês estarem cientes de como vai ser essa atividade. Então, é o seguinte, nós vimos que eu cobrei sobre os carboidratos. Então, tinha lá. Quais são os principais monossacarídeos, vamos supor? Então, monossacarídeos é uma categoria de carboidratos. E nós sabemos que existem 5 monossacarídeos: glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Então, somente esses são os monossacarídeos. Se tiver outro além desses 5, não é monossacarídeo. Então, glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose. Depois, nos nossos músculos, nas nossas fibras musculares, é armazenado um tipo de carboidrato. Que carboidrato é esse? Glicogênio. Ele é um polissacarídeo, então ele vai ser armazenado nas nossas fibras musculares para um caso de extrema necessidade. Então, é quem? Glicogênio. Gente, existe agora a questão da membrana plasmática e da parede celular. Existem 2 tipos de transporte. Transporte ativo, que é aquele que gasta energia. Transporte passivo, que é aquele que acontece naturalmente. Então, por exemplo, a glicose. Glicose é o que a nossa célula utiliza para fabricar energia. Só que para entrar dentro da célula, essa glicose ela necessita de ajuda de certas proteínas, que são as permeases. Quando a glicose precisa dessa ajuda, esse tipo de transporte é chamado de difusão facilitada. Por quê? Porque houve alguém que ajudou, que no caso foi as proteínas, facilitou a entrada da glicose na célula e é difusão. Por quê? Porque a difusão é quando o soluto, no caso o açúcar e a glicose, ele vai fluir de onde está mais para onde está menos em quantidade. Então, quando a glicose precisa da ajuda, é difusão facilitada. Agora, quando a glicose ou qualquer outro soluto consegue fluir de maneira natural, sem ajuda, é simplesmente difusão. A parede celular, gente, ela é uma estrutura que está presente nas células vegetais. Ela tem várias funções. Proteger a célula, ela dá rigidez à célula, ela impede que a célula se rompa quando ocorre um excesso da entrada da água, ela protege contra agressões físicas e químicas, mas ela não tem nada a ver com a questão do pH. Essa questão já foi dada nas atividades anteriores. Então, tudo que eu falei tem a ver com a parede, menos a questão do pH. Quando nós temos ali, se a gente observa células animais e células vegetais no microscópio, o que vai impedir, por exemplo, que uma célula se rompa, por exemplo, se eu coloco a célula lá no meio hipotônico, o que tende a acontecer no meio hipotônico? Tende a entrar muita água para dentro da célula. Se essa célula não tiver uma estrutura muito rígida, ela vai romper. Como, por exemplo, uma hemácia do sangue, se ela estiver mergulhada em meio hipotônico, ela vai
incha e pode até estourar. Já a célula vegetal, não acontece isso. Por quê? Porque ela tem a parede celular, que é uma substância altamente rígida, que dá essa resistência a ela. Então, qual é a estrutura que impede que a célula se rompa em meio hipotônico? A parede celular. Depois, gente, de que é feita a membrana plasmática? A membrana plasmática ela está presente em todo tipo de células. Ela está presente em células vegetais, células animais, células de bactérias. Então, ela é feita de uma camada dupla de fosfolipídios e tem algumas proteínas ali incrustadas. Então, essa é a composição da parede. A membrana plasmática, gente, ela também, como eu falei, ela pode realizar dois tipos de transporte, passivo e ativo. Um exemplo de transporte ativo é as bombas de sódio e potássio. O que é transporte ativo? É quando há gasto de energia. Então, para acontecer esse tipo aqui de transporte, acontece gasto energético. Então, a bomba de sódio e potássio é o exemplo de um tipo de transporte ativo. Todas as células possuem membrana? Sim, todas as células possuem membrana. O que seria consumo consciente? Consumo consciente é quando você compra, mas consciente dos danos à natureza, consciente de que a empresa que está fabricando aquele produto tem compromisso com o meio ambiente. Usar os bens até o fim da vida útil deles, não ficar trocando só porque está na moda. E reciclar quando possível. E hoje em dia é possível a gente alcançar um desenvolvimento sustentável? Peraí, chegou gente aqui em casa, mas eu vou terminar de gravar o vídeo. É possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Quase impossível, gente, porque as empresas não estão comprometidas e as empresas são as grandes responsáveis pelo processo de poluição no nosso planeta, de degradação do nosso planeta. Então, só nós, cidadãos, não temos força para isso. Seria necessário os governos fazerem com que as empresas agissem de maneira correta. E isso a gente sabe que é meio difícil no Brasil, né? Então, façam uma boa atividade, respondam direitinho, letra legível de caneta. E boa sorte, viu? E continua firme aí da agora para frente que já está acabando. Não vamos desanimar, não.